Hello guys, my name is Jaqueline and welcome to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Nós vamos hoje continuar trabalhando com a nossa revisão, ok? Vamos retomar alguns dos conteúdos que nós aprendemos aqui nas nossas videoaulas. Então vamos lá, vamos começar? O primeiro conteúdo que nós vamos relembrar hoje é os conditionals. Lembram das frases condicionais? Então a gente vai relembrar todos os condicionais que nós aprendemos durante nossas aulas. Vamos iniciar com essa definição do conditional forms. O que são essas frases condicionais? Observem aí na tela comigo. Então as condicionais são formas que expressam dependência entre uma condição e um fato. Tais circunstâncias e fatos podem estar relacionadas ao presente, passado e ou futuro. Então, as frases condicionais são aquelas que dependem uma da outra. Uma só vai acontecer se a outra também acontecer ou não, né? Ou vice-versa. A gente vai relembrar isso melhor no próximo slide. Então, observem aí a questão do zero conditional. O que é e quando nós usamos o zero conditional? Estão lembrados? Então, a gente usa o zero conditional para falar de coisas que são sempre verdade ou que geralmente são fatos científicos. A estrutura do zero conditional é o if, que é aquela palavrinha que dá a condição, o if significa se, simple present, a estrutura do simple present, e uma segunda frase no simple present. Vamos ver aí, relembrar o exemplo dentro dessa estrutura. If you heat water, it boils. Se você aquecer a água, ela ferve. Então, observem as cores, que as cores estão destacando aí a estrutura para vocês. Então, primeiro nós temos o if, que é aquilo que dá a condição, se. O heat é o nosso verbo no simple present, da nossa primeira frase. E na segunda frase, após a vírgula, nós temos o outro verbo, que é o verbo boil, também no presente simples, boils, ok? Então, essa é a estrutura do zero conditional e nós usamos para falar sobre isso, sobre fatos. Aí a gente também viu que, além de uma expressar a condição e a outra o resultado, nós vimos que essa condição e resultado também pode ser falado ao contrário, né? Nós podemos investir sem problema nenhum. Então, lembra que a conditional form ela é dividida com uma vírgula. E aí vocês podem alterar a ordem dessas frases sem problema nenhum. Então, ao invés de você começar com o if, você pode começar de trás para frente. Por exemplo, the water boils if you heat it. A água ferve se você aquecer ela, ok? Então, esse foi o o zero conditional que nós aprendemos. Vamos relembrar agora o first conditional? Então, vamos lá. O first conditional é usado para falar de possibilidades no futuro. É comum nós usarmos para falar de possíveis planos, promessas, advertências, etc. A estrutura pessoal do first conditional, vocês lembram, né? Então é o if, novamente nós temos essa palavrinha que dá a condição, o simple present, porém agora na segunda frase, na segunda parte dessa estrutura, a gente vai usar um verbo no simple future, que é o futuro simples. E para falar de futuro simples, nós usamos aquele nosso auxiliar will, ok? Então, em todas as frases do first conditional, a segunda parte vai ter que ter o will, ou o won't, se for negativa. Observem o exemplo aí no quadro para vocês na tela. If I survive 2020, I will be a better person. Se eu sobreviver, verbo no presente simples, né? 2020, I will be a better person. Eu serei. Nós temos aí o will, que é de futuro, e o verbo ser, que é o verbo be. I will be a better person. Eu serei uma pessoa melhor. Um exemplo na negativa. If you don't study hard, you won't pass. Se você não estudar arduamente, você não passará. Então, a gente vai usar essa estrutura para falar de first conditional sempre que quisermos falar sobre possibilidades no futuro, ok? Promessas, planos e advertências. Lembraram aí certinho, né, pessoal? Muito bem. Então, já que vocês lembraram bem desse conteúdo, vamos fazer um exercise para ficar aí bem consolidado, certo? Então, o nosso exercise hoje é esse que está na tela aí para vocês. Observe as imagens e especifique se as frases pertencem ao zero ou first conditional. Então, tem algumas imagens aí para vocês. É a mesma atividade que vocês fizeram da outra vez. E vocês precisam ver se essas frases se encaixam no zero ou no first. Então, na letra A diz assim: If I become the president, I will close down all the schools.
Se eu me tornar o presidente, eu fecharei todas as escolas. Letra B. If you never try, you'll never know. Se você nunca tentar, você nunca saberá. Na letra C. If you believe in yourself, anything is possible. Se você acreditar em você mesmo, qualquer coisa é possível. E por último, na letra D. If you pick a fish out of water, it dies. Se você tirar um peixe fora d'água, ele morre. E aí, conseguiram identificar? Bom, existem 2 passos que vocês podem usar para identificar a estrutura do condicional correto dentro dessas frases, lembra? O primeiro passo é avaliar a estrutura que cada frase está carregando. Se é simple present com simple present ou se é simple present com simple future. O segundo passo é você ver a intenção dessa frase, se ela está dando uma advertência, se ela está fazendo uma promessa, se ela está falando de um fato. Então, assim, ajuda vocês a identificar, certo? Vamos ver a resposta juntos, então? Vamos lá! Então, na letra A e na letra B, elas se encaixam na first conditional. Como é que eu sei, teacher? Observem a segunda parte da estrutura. Nós estamos usando o will, que é de futuro, certo? E essa estrutura a gente viu lá no first conditional para falar sobre advertências e possibilidades futuras. Já na letra C e na letra D, nós temos zero conditional. Também pela estrutura nós avaliamos que a segunda parte está no simple present também. E também a gente vê que está falando de um fato, certo? Se você tira o peixe fora d'água, ele morre. Então é um fato científico que é incontestável e você vai usar aí o zero conditional, certo? Ok, agora que nós relembramos zero e first, vamos falar agora sobre o second conditional, que é um pouquinho diferente desses 2 primeiros que nós aprendemos. Então vamos lá relembrar, observem na tela comigo. Usado para falar de situações improváveis ou impossíveis no presente ou no futuro. A estrutura é if, novamente nossa palavra aí, partícula de condicional, né? Simple past. E a segunda frase vai ter o would, o could e o verbo. Você vai usar ou o would ou o could, certo, pessoal? Os 2 juntos não. Exemplo. If I had more time, I would exercise more. Se eu tivesse mais tempo, eu me exercitaria mais. Então, observem que está bem claro essa estrutura dentro de cada parte, né? Aí do exemplo que vocês estão observando. Então, é importante que vocês saibam também, relembrem as nossas regrinhas do Simple Past. Lembram lá? Dos verbos regulares, verbos irregulares. Para vocês conseguirem estruturar bem essa questão do Second Conditional, é importante que vocês relembrem as regras do Simple Present. Perdão, do Simple Past. Ok, essa foi o Second Conditional. Agora o Third Conditional, como é que funciona? Observem aí na tela, relembrando, né, pessoal, que aprender vocês já aprenderam. Então, nós usamos a terceira condicional para falar sobre situações impossíveis ou hipotéticas e de situações que poderiam ter acontecido no passado se tivessem sido feitas de forma diferente. A estrutura é if, o past perfect, e a segunda frase você vai usar would, could ou might have e o past participle. Deu uma confundida aí, né? Vamos relembrar aí o exemplo que vocês vão entender melhor. Então, o exemplo é If I had called her, she would have waited for me. Se eu tivesse ligado para ela, ela teria esperado por mim. Então, a gente está falando aí, é bem claro essa questão das situações impossíveis, né, pessoal, hipotética. Eu estou pensando em coisas que poderiam ter acontecido, mas que não foi a realidade. É se eu pudesse fazer diferente. Então, essa aí é o sentido. E vocês precisam se atentar a essas 2 estruturas que nós usamos no Third Conditional, que é o Past Perfect e o Past Participle. Eu coloquei na tela aí para vocês. Observem essa caixinha vermelha embaixo. Então, o que é o Past Perfect? O Past Perfect é a junção do had mais o verbo no Past Participle. E o que é o verbo no Past Participle? É aquela terceira coluna de verbos. Lembra? Nós temos o verbo em 3 colunas. A primeira coluna ele está na forma base, na segunda coluna ele está no passado, e na terceira ele vai estar no Past Participle. Então, o sentido vai ser go, went, gone. O verbo go, ir, went, foi ou fui, e o gone, ido. Então, o seu verbo lá na estrutura do Third Conditional vai estar sempre nesse último tempo, ido. Ido, viajado, comido, trabalhado.
Esse vai ser o sentido do seu verbo lá, ok? Depois vocês podem rever essa aula e praticar um pouco mais o uso do past perfect. Ok, ainda falando sobre o third conditional, vamos ver mais 2 exemplos para vocês fixarem bem? Então observem aí. If I hadn't broken my arm, I would have continued to play tennis. Se eu não tivesse quebrado meu braço, eu teria continuado a jogar tênis. Outro exemplo. If you had told me, we could have done something to help. Se você tivesse me dito, nós poderíamos ter feito algo para ajudar. Então, eu destaquei aí para vocês em negrito a forma onde está nossas 2 estruturas do third conditional para vocês identificarem com mais facilidade, ok? Pessoal, procurem exercícios na internet, coloquem em prática essas estruturas porque são importantes, certo? Vamos fazer o nosso último exercising de hoje? Então vamos lá. O exercising diz: observe as imagens e especifique se as frases pertencem ao second ou third conditional. Então na letra A nós temos: If I had studied third conditional, I would have passed the exam. Se eu tivesse estudado o terceiro condicional, eu teria passado no teste, no exame. Letra B. If you had attended class, you would have understood the second and third conditional. Se você tivesse assistido à aula, você teria entendido o segundo e o terceiro condicional. Letra C. If I had money, I would travel all over the world. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria por todo o mundo. E letra D. If it wasn't for my incredible willpower, I would be exercising right now. Se não fosse por meu incrível poder, eu não estaria exercitando agora mesmo. Ok, guys, e aí? Ficou tranquilo para vocês perceberem o que é o second e o que é o third conditional? Lembram dos 2 passos, né? Observar a estrutura e também observar o sentido que essa frase carrega. Então vamos lá ver a resposta juntos? Bom, as 2 primeiras, a letra A e a letra B, elas se encaixam no third conditional. Por quê, teacher? Observem aí a estrutura. A gente está usando o past participle, né? E na segunda parte, observem que a gente também tem alguns verbos auxiliares, que é o would. Na primeira nós temos o would, na segunda nós também temos a presença do would. Então aí já marca, né, essa questão. Na letra C e na letra D é o second conditional, porque nós vemos que a primeira frase está no simple past. Na letra C diz, if I had money. Na letra D, if it wasn't. Wasn't, passado do verbo to be. Estão lembrados? Então é isso, pessoal. Observe bem a estrutura, marque bem esses pontos gramaticais, porque eles são importantes para vocês compreenderem, certo? Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque para assistir essa aula novamente e outros conteúdos que estão disponíveis lá. E é isso. See you next class!